Esse aqui pra fora, né? O pessoal. Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade, pelo ensejo que se renova, para que aqui possamos nos encontrar novamente, buscando o entesouramento de valores para a vivência, uma vivência mais qualificada do bem, do amor, da sociedade, irradiando pelas ações, pelas palavras, pelas atitudes, esses componentes extraordinários que temos recebido a cada semana nestes trabalhos, favorecidos pela Tua misericórdia, num ambiente de paz, serenidade e luz. Que nós saibamos aproveitar, Senhor, para distribuir com os desesperados, os revoltados, os desequilibrados, que se encontram ainda à margem dos caminhos que conduzem a Ti. Pedimos a inspiração, a orientação para a realização do melhor ao nosso alcance. Muito bem, continuando então o estudo do Apocalipse, à luz da doutrina espírita, capítulo 19, hoje a partir do versículo 11, cujo estudo já iniciamos na semana passada. Então vamos lá. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira, do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, na semana passada nós já iniciamos a interpretação do versículo 11 e vamos então repetir. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. O céu aberto, nós já conversamos muito sobre isso na semana passada, é consciência clara, intuição nítida, sem misturas no nosso campo mental, porque nós somos os médiums, somos os intermediários no nosso momento atual aqui. Por exemplo, médiums da espiritualidade que trabalha na seara espírita, para que a humanidade possa, e cada um de nós, evidentemente, alcançar um patamar maior de lucidez, entendimento das leis divinas, compreensão do que precisamos fazer, realizar, e estudar para bem fazermos, e bem fazermos para merecermos a recepção de novos ensinamentos e das bênçãos que irão favorecer a nossa caminhada. Então nós estamos aqui buscando qualificar a nossa atividade, a nossa atitude, para que a partir dessa nitidez de entendimento, possamos então praticar com mais conhecimento de causa e melhor, e merecemos então mais
investimentos do plano espiritual. Porque os espíritos que nos orientam, eles investem profusamente em quem investe. No estudo, no trabalho e na operação. E, como já foi comentado aqui, o trabalho, o estudo, a operação exigem assiduidade, por exemplo, firmeza, perseverança nas tarefas. E eis um cavalo branco, já falamos bastante do cavalo é um instrumento, cada um de nós aqui, por exemplo, é um instrumento da doutrina espírita, é um intermediário entre Jesus e a humanidade, bem ou mal, ou perfeita ou imperfeitamente, porque nós ainda estamos em evolução, mas nós devemos desenvolver e nos aplicar assiduamente aos planos da fidelidade. Fidelidade para com o que temos recebido, fidelidade para com a doutrina espírita, na vivência dos seus postulados. E a cor branca, que é a síntese das luzes, o branco sintetiza as cores, 7 cores, em que a luz branca se decompõe, simbolizando um sistema amplo 7 simbolizando um sistema amplo de diferentes posturas daqueles que conosco convivem, portanto, de diferentes graus de necessidade, e o branco define que nós já temos condições de atender a essa heterogeneidade que nos buscará de forma ativa, consciente ou inconsciente, no campo da vida, para receber de nós o melhor possível, principalmente pelo exemplo. E eis um cavalo branco, nós estamos aqui falando de um movimento importante no campo social, que foi a chegada do Espiritismo no século XIX. O interessante é que o capítulo é o capítulo 19, a doutrina espírita aportou no mundo no século XIX, e o cavalo branco representa Allan Kardec, Hippolyte, Léon, Denisard Rivail, em que Hipólito define cavalo de pedra. 2 radicais, hipo, cavalo, lito, pedra. Vamos lembrar, por exemplo, da composição da Terra, a litosfera, por exemplo, crosta terrestre, os componentes aí do nosso mundo. E o que estava assentado, e no caso, repetindo o que nós falamos na semana passada, nós aqui temos que desenvolver o sistema de fidelidade à doutrina espírita e não de adoração aos instrumentos que veicularam a doutrina espírita. Como tem acontecido, o movimento da idolatria, que vem gerando fanatismo, desvios do movimento espírita, fascinação em palestrantes e médiuns, tudo isso alimentado pelo nosso aplauso, pelo nosso elogio, por nós nos considerarmos infalíveis, por colocarmos um patamar acima dos outros espíritas, e vamos então alimentando um sistema que hoje se mostra bem complexo. O movimento espírita, em grande parte, muitos companheiros alinhados a ideologias estranhas ao espiritismo, completamente opostas, pregando a violência, insurreição, rebelião, de forma aberta, como tem acontecido, espalhando mentiras, que é um movimento perverso,
porque gera o ódio, a destruição e contraria o mandamento. Não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. O mandamento trazido por Moisés. Muitos companheiros fazem isso na tribuna espírita, nas palestras, alimentando ódios contra personalidades. Então, é lamentável. É lamentável. E nós temos que ter um compromisso com a doutrina espírita, porque o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Allan Kardec é um instrumento, o que estava assentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, que é o espírito de verdade, e nós aqui nos colocamos na condição de cavalos e vamos veicular o sistema fiel e verdadeiro. Agora, quando nós nos deixamos por adesão político-partidária contaminar o ambiente espírita com ideologias e contrariam o dispositivo da questão 842, os dispositivos das questões 832 a 842, que eu recomendo o estudo, nós estamos prestando um serviço de infidelidade da mentira, contaminando a seara espírita. É o que tem acontecido, em larga escala, lamentavelmente. Então, o nosso compromisso aqui é com a doutrina espírita, não é com personalidades. Personalidades são falíveis. Elas desencarnam e nós ficamos aqui no plano físico. Tomemos cuidado, amigos. Tomemos cuidado. Depois muitos estranharão certas situações no além e não vão entender por quê. O que chama Allan Kardec, por sua vez, que era instrumento do Espírito de Verdade, foi fiel e verdadeiro, nos legou uma doutrina legitimamente representante da verdade, que vem esclarecer o cristianismo, que vem cumprir os passos do Consolador prometido por Jesus, e nós, ao longo do tempo, buscamos enxertar no Espiritismo, falando do movimento espírita amplamente, enxertar nossas ideias pessoais, filosofias estranhas, até contrárias, opostas, semeando a dissensão, semeando a discórdia, a desunião e a confusão na seara espírita. E nós mesmos somos os que mantemos o sistema quando nós não fazemos uma seleção criteriosa dos elementos. Então é isso, amigos. O que se pergunta, o que nós devemos perguntar é: temos sido fiéis à doutrina espírita e autênticos na sua vivência? Quando eu digo autêntico, não é que nós vamos conseguir praticar a doutrina espírita, a sua forma integral, não. Autêntico na intenção de praticar. Porque nós ainda não vamos conseguir praticar a doutrina na sua extensão total. E se nós conseguirmos, seríamos espíritos superiores. Nós estamos aqui naqueles movimentos da tentativa e erro, mas a nossa intenção tem que ser já na pauta da doutrina. Então, consoante ao sistema da fidelidade, Erasto, no Livro dos Médiuns, diz que nós
devemos rejeitar 10 verdades para não aceitar uma mentira. Que é preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. Espírito superior não fica magoado se nós não concordarmos com certa ideia. Se nós rechaçarmos determinada comunicação. Não, quem fica melindrado é o médium. É o médium que fica melindrado. E se o espírito ficar melindrado é porque ele é um impostor. Não é um espírito superior. Impostor. E nós temos que ter o cuidado. Tem lobos em pele de cordeiro. Lobos em pele de cordeiro. No movimento espírita, fazendo palestras com voz adocicada, mas enganando a muitos. Médiuns enganando a muitos, e os incautos passando recibo, porque não fazem uso o critério. O critério está de acordo com o ensino generalizado, concordante, universal dos espíritos. E nós vamos, então, deixando a complicação se instaurar e avançar no movimento espírita. Então, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Nós temos, então, o trabalho de que nós somos os cavalos, os instrumentos, certo? E sabemos que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, são os espíritos que nos dirigem. Nós temos então que saber se o que nós estamos veiculando é a voz da fidelidade e da verdade. Se aqueles espíritos que estão falando através de nós são espíritos verdadeiros na sua expressão, na expressão do Evangelho. Nós estamos dando vazão ao Evangelho, à doutrina. É o desafio para a gente saber, identificar, para nós conseguirmos aí perceber o que estamos veiculando. E julga e peleja com a justiça. Julga e peleja. Peleja é luta, é esforço, é trabalho árduo. Julga faz o trabalho do discernimento. Por exemplo, preferível rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira, trabalho de julgar, discernir e entender. Julga. Identificar entre o bem e o mal, porque nós temos que, por exemplo, questão 932, por que os maus prevalecem? Qual que é a resposta? Por causa da omissão dos bons. Então nós temos que saber identificar o que seria entre o bem e o mal, para saber o que nós estamos veiculando. Questão 932. Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 10, itens 20 e 21, nos conclama a identificação do mal. E defender uma maioria de um elemento que mente. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós precisamos fazer o exercício do julgamento, do discernimento, da análise. Da análise. Julga e peleja com justiça. Com justiça aí já é com equidade. Isso, a justiça é um daqueles 3 componentes para os quais o Paulo nos chama a atenção na sua dissertação na questão 1009. Estaremos gravitando naturalmente em torno da unidade divina quando nós praticamos o amor, cultivamos a ciência e agimos com a justiça. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para isso, 3 coisas são necessárias: o amor, a ciência e a justiça. 3 coisas lhes são contrárias e opostas: o ódio, a ignorância e a injustiça.
Então nós temos que saber identificar entre amor e ódio, ciência e ignorância, justiça e injustiça. Para sabermos em torno do que nós estamos gravitando. Porque agindo e observando o amor, a ciência e a justiça, nós naturalmente vamos gravitar em torno do bem, dos valores nobres, da harmonia, do equilíbrio. Se nós agimos com ignorância, com ódio, com injustiça, nós já estamos gravitando em torno de outro foco. E não adianta bater no peito dizendo que é espírita, que frequenta o centro espírita, que toma passe, que dá passe, que é médium, mas se no campo da sociedade age com ódio e ignorância, cultivando a ignorância e injustiça, está gravitando outra coisa. Não está gravitando o bem, o amor, os valores nobres. Está fazendo eco a um instrumento fiel e verdadeiro ao ódio. E aqueles que o disseminam no mundo. Convém estudar, meus amigos, questões 832 a 842 do Livro dos Espíritos, que trata das ideologias, das ideias contrárias ao Espiritismo, da lei humana que nós temos que observar, porque a lei humana rege as relações de homem para homem e a lei de Deus do homem para com Deus. Então as leis humanas estão aí para serem respeitadas. A Constituição está aí para ser respeitada. A Constituição divina está aí para ser respeitada, os 10 mandamentos. Estamos vendo o resultado, amigos, na sociedade do cultivo do ódio, do cultivo da ignorância, da injustiça, e muitos espíritas estão incentivando esse movimento, disseminando ódio, pregando o oposto do que aprendem na codificação. Hoje nós estamos no dia 9 de janeiro de 2023. Tivemos um evento pavoroso ontem no Brasil. Pavoroso. Culminância do ódio alimentado. Culminância da invigilância dos corações, que não sabem identificar falsos cristos dos verdadeiros dos falsos profetas. Tudo muito bem definido no Livro dos Espíritos. Então nós estamos aqui, lamentavelmente, falando de algo que deveria ser automático para o espírita, que é agir como Jesus agiu. Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus sim surgiu com violência contra as leis do Estado em que ele reencarnou, porque ele nem não reencarnou, ele reencarnou. Sim, surgiu. Dai a César o que é de César. O que isso significa, amigo? Respeitar as leis. Nossa bandeira prega ordem e progresso. Doloroso, duro ter que dizer isso aqui, mas eu tenho que dizer isso aqui, que eu não posso ser omisso. Eu não posso ser omisso. E jamais vou ser omisso. Porque nós tivemos um evento lamentável aqui nesta mesa mediúnica. Então, movimento absurdo. Absurdo. É sério, né, Juvenil? Sério. Os falsos cristos, os falsos profetas, os médiuns infiéis, os médiuns interesseiros, embusteiros, mistificadores, pseudo-sábios que enxameiam o movimento espírita, disseminaram isso. Em obras psicografadas aí que vendem
Uma barbaridade. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Estamos falando disso aqui. E julga e peleja com justiça. Lamentável, amigos. Nós estamos observando a separação do joio e do trigo. O joio e o trigo serão atados em molhos. O que isso significa? Lances magnéticos. Imantação magnética. Pensamento atrai e o desejo chama. Questão 467 do Livro dos Espíritos. Pensamento atrai. A ideologia atrai. Atrai a muitos, certo? A ideologia. E o desejo chama. O desejo é o quê? É a emoção. É o sentimento. Chama. É o laço magnético. Então todos se vão imantando, escolhendo os seus lados. Nosso lado é definido por Paulo, na questão 1009, gravitar para a unidade divina. Para isso, 3 coisas são necessárias: o amor, a ciência e a justiça. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: o ódio, a ignorância e a injustiça. Acho que não precisamos nem desenhar. Depois não adianta falar, eu preguei em seu nome, expulsei demônios, eu não os conheço. E nós temos sim que falar dos vendilhões do tempo, que são os infiéis e os mentirosos, os vendilhões do tempo. Contra eles, Jesus acionou o azorrague dos cordéis. Aquilo não foi uma parábola, foi um lance que ocorreu de verdade. Então nós temos aqui o dever de falar, amigos. Temos aqui o dever de falar. Repito, tem muito lobo em pé de cordeiro. Faz uma bela figura na tribuna espírita, nas casas espíritas, nas redes sociais. Cada coisa que divulgam, cada coisa que... divulgam fake news que fomenta o ódio. Fomenta o ódio contra aquela determinada pessoa. É uma mentira que é dita com o objetivo de fomentar o ódio. Amigos, os nazistas foram campeões nisso na Terra. Falavam a mentira repetidamente, cotidianamente, todos os dias, basta estudar a história. E o resultado foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Porque os nazistas tiveram a adesão do povo, a quem eles enganaram. Esse é um movimento. Então, tomemos cuidado. Diga aí, Fernando, você estava falando. Eu fico observando, a gente está falando nazista, e existe uma sutileza que às vezes a pessoa menos avisada não percebe. Quando eu falo, eu não faço isso. Aí o outro faz, então o outro faz. Né? Quer dizer, é uma sutileza que a gente tem que estar muito bem preparado. Mas enfim, né? O importante é que a gente não faça. A gente identifique e não siga, né? E que eu acho que, enquanto espíritas, o que é mais importante também para nós, é que aquele que está equivocado, a gente não olhar com ódio, olhar com piedade. Sem né? dúvida. Até fazer prece por eles, né? Para eles e Sim. por eles. Né? Porque são nossos irmãos, né? Equivocados. E entregar para a justiça, porque tem uma justiça, a justiça tem que ser feita. Sim.
Não é? As leis humanas regulam as relações de homem para homem. Está lá nas questões 832 e seguinte. E as leis de Deus, de homem para Deus, nos planos da sua consciência. Para Deus, exatamente. As pessoas podem acreditar no que quiser no plano da sua consciência. Isso é inviolável. Mas as ações são reprimidas de acordo com a lei. Está lá nas questões que eu citei. Os atos têm que ser reprimidos. São contrários às leis vigentes. E nós espíritos nós temos que ter muito cuidado, porque espíritos existem que às vezes, em virtude da sua rebeldia, ficam presos nas furnas, nos abismos, 100, 200, 1000 anos. Isso é muito sério. 2000 anos, como nós temos... Sim, isso é muito sério. Como nós já tivemos, assim, notícias Quer dizer, por outras fontes, e aqui tivemos a comprovação no nosso trabalho mediúnico. e nós, pesa contra nós algo muito interessante, que nós sabemos. Nós sabemos. Então nós sabemos. Nós sabemos. Sabendo, se nós deliberadamente agimos, Isso. deliberadamente, com intenção, agimos contrariamente ao que sabemos, esse é o problema. Agora, tem uma diferença entre nós não conseguimos agir, certo? Porque, por isso que a intenção tem que ser boa. Porque Paulo mesmo disse, o bem que eu quero fazer, Sim. eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Que é o automatismo dos milênios. E nós ainda não conseguimos vencer em muitas coisas na nossa vida. Eu acho que é por isso que a gente tem que, a questão do julgamento entra nisso aí. Sim. Exatamente, a gente pode julgar o ato, não a pessoa. Exatamente. Né? Então, despersonalizar. Ontem mesmo... Mas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se uma pessoa prejudica um maior número de pessoas, é preferível que caia uma pessoa do que um número maior. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Então, vai ter momento que nós vamos ter que sair do armário, em cima do muro. Por quê? Por questão 932, amigos. Por que que o mal predomina na Terra? Porque a miúde, os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, preponderarão. Então é perder a timidez. Estamos separando o joio do trigo. Você vai passar recibo por o que você está vendo que é absurdo? Está vendo uma pessoa prejudicar ali um grupo de pessoas, você vai ficar orando, eu vou orar para... Se o mal de uma pessoa prejudica só ela mesma, está lá no Evangelho. Deixemos que ela prossiga com o seu caminho. Mas se o mal dessa pessoa prejudica outros, é preferível que caia um do que muitos vierem a cair por sua causa. E assim, então nós temos o dever de denunciar. E esse um que cai, automaticamente nós estamos fazendo um ato de caridade, porque ela está cessando aquela caminhada. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que existe já, amigos, leis, cadeia, prisão, é para isso. O elemento deixar de praticar o mal. Sim. Para os inocentes, cidadãos de bem, verdadeiros. Verdadeiros cidadãos de bem, que são aqueles que praticam... Dá ele uma oportunidade, né? Gente, questão 982, Kardec perguntou se é necessário que sejamos espíritas para sermos salvos. O que os espíritos responderam? Que não. Que basta praticar o bem, porque o bem é sempre o bem. Não tem sofisma que transforme uma ação má numa ação boa, a palavra dos espíritos. Seu advogado é qualquer lugar. Não tem sofisma que transforme uma ação má numa transformação boa, palavra de Kardec. Não tem, amigos. Então vamos estudar Allan Kardec, vamos estudar a codificação, e vamos deixar os médios de lado. Vamos estudar Allan Kardec para ver se aquilo que o médio está dizendo está de acordo com o que a doutrina espírita prega. Por isso que tem que estudar. Por isso que tem que estudar.
estudar muito. Por isso que tem que estudar. Temos que estudar. E é por isso que aqui o nosso estudo Apocalipse é todo ele fundamentado na codificação. O sistema da repetição incansável. Nós precisamos entender a doutrina espírita para vivenciá-la com acerto, com menos erros possíveis e transmitir uma mensagem fiel e verdadeira. E quando errarmos, pedimos desculpa ou não conseguimos praticar como gostaríamos de praticar. Então, e viu o céu já passando. Vamos ao versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E os olhos como chama de fogo é até uma consequência natural, ou até a razão, porque nós vimos no versículo anterior, e viu o céu aberto. Nós vimos o céu aberto por quê? Porque os olhos são como chama de fogo, ou seja, é a visão profunda de nós mesmos. Clarificação interior, revelando a nossa condição real de progresso. Condição real de progresso, para então nós julgarmos com acerto o que estamos fazendo, identificarmos o certo e o errado, o bem e o mal na nossa intimidade, para então operarmos no campo da transformação moral. Mas lembrando, amigos, à medida que nós vamos identificando o bem e o mal, o certo e o errado do nosso mundo interior, naturalmente nós vamos vendo no campo no coração das pessoas. Então seria a identificação de nós mesmos, né? A identificação de nós mesmos vai levar à identificação do próximo. E se você identifica em você um pensamento equivocado, uma ação equivocada, você vai notar as ações do próximo ficarão evidentes para nós. Evidentes. Até as intenções, às vezes, ficarão evidentes. Então é isso, é uma condição inerente, natural, do progresso. Porque para educarmos, amigos, para educarmos com acerto, nós temos que conhecer os caracteres. Os nossos caracteres, conhecendo os nossos caracteres, vamos conhecer os caracteres do próximo. Então nós vamos realizar o trabalho da educação e da autoeducação. E aqui lembramos de Kardec, quando fala da educação, que a educação é a arte de formar os caracteres. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, como é que nós vamos identificar o progresso real de um elemento, o estado real de progresso daqueles que nos rodeiam? Pelo conjunto dos hábitos que ele pratica. O tipo de palavras que ele expressa. O tipo de ideias que ele veicula. Nós temos uma linha de corte, que é a doutrina espírita, que é uma doutrina nobre, é o Evangelho redivivo, e nos impele para o bem, para o amor, em todas as páginas. Então, se alguém age contrariamente ao bem e ao amor, vai ficar evidente. Se não ficar evidente, nós estamos fazendo alguma coisa errada aqui na Casa Espírita. Alguma coisa está errada. Temos estudado e não temos conseguido identificar para ajudar com acerto. Então, alguma coisa está errada da nossa parte. Esses olhos como chama de fogo, é aquela visão profunda capaz de ver com a justiça aplicada na sua mais alta expressão. Qual que é? A misericórdia. Mas isso não quer dizer, amigos, que nós não vamos levar as barras do tribunal e da polícia àqueles que agem contra a lei. Porque isso não é misericórdia. Isso é omissão e conivência.
com o que nós sabemos ser o mal. Questão 932. Temos que descer do muro. É como não corrigir um filho na hora precisa, né? Exatamente. Estaremos sendo isso. Ah, não, ele é muito novinho. Ah, ele é muito bonzinho. Exatamente. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Então, diademas são as ideias, as filosofias. No nosso caso aqui, quais são os nossos diademas? Os princípios fundamentais da doutrina espírita. Ou os 10 mandamentos também são diademas. Nós já temos vários diademas aqui. Por exemplo, os ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças, são outros diademas. Exaltação das virtudes, os princípios que norteiam a nossa aprendizagem na casa espírita, sobre a doutrina espírita, são os diademas. Então, os diademas são as ideias que nós veiculamos no mundo, os diademas, que vão influenciar os hábitos e vão sair pelos hábitos. As ideias saem pelos hábitos. As ideias alimentam os sentimentos, as emoções, por aquela prática rotineira. Sobre a cabeça havia muitos diademas, cabeça simbolizando a razão que já sabe identificar o certo e o errado, o bem e o mal. Questão 780, questão 780A, questão 630, 631, 932, 982. Temos aqui trabalhado, questão 1009, dissertação de Paulo. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Por exemplo, o nome escrito que Kardec tinha na sua cabeça, que só ele sabia, era o Espiritismo, que ele iria depois nomear, com o qual ele iria nomear a doutrina espírita. Certo? Espiritismo foi o nome que Allan Kardec escolheu, doutrina dos espíritos, inspirado pelo Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade, amigos? Jesus. Jesus é o Espírito de Verdade. É o Espírito de Verdade. Está na Revista Espírita e é ele que dirige este orbe. Ele é o governador da Terra. Então é ele. Ele é que dirigia Allan Kardec. Parar para pensar nisso? Que Jesus em pessoa comunicava-se com Allan Kardec? Quando ele preparou o Evangelho segundo o Espiritismo, lá numa casa de campo, acho que lá no norte da França, perto do litoral, ele sozinho com o Espírito de Verdade. Evangelho, selecionando as mensagens que iriam compor, e ele escrevendo os textos, que tem mensagem e tem texto dele. Ele ficava em transe, será, Júlio? Não, transe não, é afinidade. Afinidade com Jesus, você acha que é pouca coisa? Não. Tem que ser muito... Sentimento, Negadura moral. sentimento nobre, virtude. Isso é o ápice de tudo que a gente vê aqui, né? Essa da questão do Exato. pensamento, daí que gera a ideia. Exatamente. Você está falando de sentimento nobre, eu estou pensando aqui, um personagem bíblico, como assim dizer, né? E ele merecia ser mais estudado um pouquinho, o Gesiel, né? Estevão. Sim. Primeiro mártir do cristianismo. Eu acho que ele é muito pouco estudado, viu? Pelo menos por mim, né? É um exemplo a ser seguido, de humildade, de resignação perante as leis
humanas, porque ele respeitou as leis dos romanos, defendendo o pai dele, foi condenado às galés, não se revoltou. Uhum. E depois a piedade Para com Paulo, com Saulo, né? que depois Saulo. se tornou Paulo. É? É um exemplo. Quanta piedade, meu Um exemplo. Deus. Como falam um pouco em todas as igrejas, né? Em Hein? todos os segmentos não falam. Mas é porque nós conhecemos o Estevão Por causa de uma do- forma que eles não conhecem, Mais por causa do profunda, livro né? Paulo e Estevão. Que a única informação que existe dele é nos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, É um mais nem mais clássico, né, nada. da Então, doutrina. não existe muita. Essa informação que nós temos é graças à mediunidade de Chico Xavier e de Emmanuel. É. Um livro espetacular que é o livro Paulo e Estevão. Ai, que Tô falando que maravilha. chega a ser um clássico, né? É, um clássico, Aquilo ali clássico. é uma obra-prima. Obra-prima. Uma obra-prima. Paulo e Estevão é qualquer coisa de extraordinário. Eu fui dar de presente, mas aí eu perguntei, essa pessoa falou assim, já li 2 vezes. É. Eu também. Falei, que bom. A pessoa já tinha lido, e não é espírita. Ah, tá. Fantástico. Muito bem, então, julga e peleja. Já estamos no versículo 12. Já falamos do versículo 12. Já. Vamos para o versículo 13. Onde tá falando? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Porque, por exemplo, esse que estava sentado sobre o cavalo chamado Allan Kardec, que é o Espírito de Verdade, a veste salpicada de sangue, pelos martírios. Jesus, por exemplo, sofreu, e pelos o sangue dos mártires, que foram, por exemplo, trucidados pelos romanos nos circos, outros que foram queimados pelo Tribunal do Santo Ofício, na Inquisição, famigerada. O próprio Gesiel, né? Nas galérias. Sim, depois. que eu falei dos romanos, certo? Sim. No conluio dos romanos com os judeus, porque os romanos são os menos culpados. Porque quem apedrejou e condenou Gesiel, o Estevão, foi o Sinédrio, foi Saulo. No episódio lá da martirização dele. Tudo aquilo é tolerado pelos romanos, que não se intrometiam nas questões de religião, das leis internas, mas eles permitiam que os povos cultivassem as suas religiões, mas exigiam uma fidelidade a Roma. Fidelidade a Roma. Até Jesus também. Quem condenou Jesus foi porque estava ali os judeus. Quem condenou foram os judeus. Os romanos foram os políticos que... Políticos. Articulado. Porque eles tinham que manter a paz com a Judéia. É. Eles tinham que manter a paz com a Judéia. Então eles Se não tivesse Olha lavado que as ele mãos, lembra- fizeram o que os judeus queriam. Ele ainda lembrou, né? Hoje é Páscoa, podemos soltar o Pôncio Pilatos ainda tentou. E Tentou ver se salvava Jesus. Pôncio Pilatos foi aconselhado pelo senador Públio Lentulus Cornélios, que é o Emmanuel, que aconselhou ele a soltar. Vamos oferecer o Barrabás. Ele queria achando que eles Ele iam achando que eles iam. escolher o Barrabás. escolher o Barrabás, Escolher Jesus e deixar o Barrabás preso. Mas eles escolheram o Barrabás para ser libertado. E se ele fosse contra, ele não podia ir contra. Sim. Tem uma outra Márcia também, né? Como é que chamava a esposa do Públio Lentulus? E a Lívia. Lívia. É. Ela foi uma Márcia, né? É. Ela sofreu. Ela que morreu com os leões. É no lugar da escrava. No lugar da escrava. Sim. Estava vestido com a veste salpicada de sangue, falando aí dos... por exemplo, um grande contingente dos espíritos que nos orientam do mundo espiritual para cá,
nessa área do Espírito de verdade, não são espíritos redimidos ainda não, tá, pessoal? São espíritos que têm as vestes salpicadas do sangue dos mártires. O Emmanuel mesmo tem. Não é? Como senador, orgulhoso. Nós que fomos romanos naqueles tempos também temos muita crueldade na nossa bagagem. Já surgiu aqui o que aconteceu no primeiro século. Nós fomos situados lá, vários aqui do grupo. Se recordam? Fomos situados lá no primeiro século. Então, nós temos essa veste, nosso perispírito tem ainda o sangue daqueles que foram cruelmente massacrados. Que nós estamos buscando, nós vamos falar da veste aí no versículo 14, não hoje, mas nós estamos utilizando uma veste periférica de espírita pela misericórdia, para que, em nos transformando de dentro para fora, apaguemos as marcas de sangue dos que clamam contra nós, que surgem aqui na mesa mediúnica, não surgem? E nós não temos que pedir perdão, muitas vezes? Então nós, pela misericórdia, certo? Nós vamos falar disso mais no versículo 14. A misericórdia, a partir do momento em que nós abrimos o coração pelo arrependimento, a misericórdia nos favorece a caminhada. O amor cobre a multidão dos pecados, já dizia Pedro. E nós aqui estamos buscando fazer com que esse amor de fora para dentro se torne merecimento de dentro para fora. E está atrelado ao que você estava comentando aqui no início conosco. Fazer, saber fazer e merecer. Para que a misericórdia se irradie de dentro para fora pelo merecimento, pela transformação. Porque o objetivo da lei não é punir. O objetivo da lei é educar, corrigir, reeducar. E esse sangue que a gente traz, ele pode ser considerado o mal que a gente ainda traz dentro da gente? Sim, que são as imperfeições, as marcas das imperfeições, das dificuldades. As cicatrizes do passado. Aqueles que nós prejudicamos, né? Para os quais fomos instrumento da justiça. Fomos instrumento da justiça para eles não conseguiram entender o mecanismo da lei, não perdoaram e permanecem cobrando. Como eles ainda não conseguem perdoar, o nosso dever para com eles é a piedade, misericórdia, compreensão, pedir perdão. E se você vê, Julião, mesmo... Porque eles ainda não têm condição de ver a verdade do seu próprio passado para entender que aquilo que sofreram foi em consequência do passado. Então, é o que a gente tem visto. Certo? A maioria é o que acontece. É. E é difícil de a pessoa entender isso, principalmente se ela não for Tem espírita. Sim. Aí não consegue perdoar, não consegue entender. Sim. Agora, quando eles aportam nos trabalhos mediúnicos, é o momento de explicar para eles as vidas sucessivas. Aí é porque já tem condição de entender. Manifesta aqui, nós, sofreu, nós pedimos perdão, mas foi por causa de um passado que você sofreu. Vamos lembrar? Vamos lembrar o que você fez uns séculos antes? E sempre o que ele fez foi mais do que ele sofreu. Com certeza. É sempre assim que a lei... porque a lei atua. É porque a lei ela é educativa, ela não é vingativa. Sim. Né? É educativa, a questão do 62A. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. E nesse movimento de apressar a expiação tem uma sutileza, qual que é a sutileza? Não forçar a consciência. Sim.
Porque se você força a consciência de alguém que não está preparado, Não vai ter. ele vai entrar em culpa, remorso, pode até cometer suicídio. Por não conseguir. né? Então, por isso que. Porque a consciência desperta do fato vai impor também a expiação, que é o sofrimento interno. Por confrontar algo que ele fez e não sabia. Que ele está cobrando de alguém um sofrimento de forma legítima, mas o que ele fez foi muito mais. Pior. Foi pior. Então Deus não apressa a expiação, sabe esperar. A gente tem que ter calma, tem que ter cuidado. Não querer converter as pessoas ao espiritismo de qualquer jeito. E a gente, olha o tanto que a gente tem que trabalhar, né? Porque às vezes, muitas vezes, quando a gente está conversando, as pessoas falam assim, pois é, mas o que adianta? A pessoa está fazendo isso, e elas querem que a pessoa sofra tudo o que ela está fazendo. Sim. Agora, nessa vida, porque eles querem ver. Eles querem mas ver. na outra vida... É sadismo. Não entende. vingança, e assim, né? pra você ver que Vingança. como que nós somos, É a gente... Então, até você explicar e a pessoa entender, né, que a gente quer ver, a gente quer ver na hora. Só que Deus, a gente sabe que ele não é vingativo, nos dá a oportunidade de melhorarmos, né, e reparar os erros que nós fizemos. E muitas vezes aquilo que nós praticamos lá atrás, provavelmente a nossa mudança, se nós mudarmos tão radicalmente assim, não é tão grande. Aí provavelmente se a pessoa tivesse na outra vida e visse e lembrasse, visse lá assim, nossa, a pessoa jogou uma pedra desse tamanho na cabeça do outro, que eu sou uma pedrinha, acho que a gente souber o que a pessoa fez, a gente fica até com raiva. Mas é isso aí? Então eu vou praticar o que eu quiser, porque Então, depois vai cair uma pedra pequena, entendeu? É muito interessante isso. Da então gente... para nós terminarmos aqui, que o tempo já está esgotado, nós vamos deixar para finalizar o versículo da semana que vem. Uhum. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E aí nós vamos voltar na temática das palavras que nós estamos expressando no mundo, tanto pelas expressões verbais, quanto pelas atitudes e pelas ações. Que Jesus nos abençoe. Certo.